A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Exposição no livro de Juízes, capítulo 2, texto básico da nossa lição de domingo próximo. Então vamos estar fazendo a exposição de todo o capítulo e convido a você, vamos estudar a palavra de Deus. Juízes, capítulo 2. Lembrando que Juízes é um livro com autor desconhecido e não está em ordem cronológica. Aqui nós vamos ver do versículo 1 ao 6, o anjo vindo até o povo. E o povo de Israel conhecer muito bem, porque o anjo já tinha se manifestado a muitos homens no passado, a Abraão, a Jacó. Então essa expressão no Antigo Testamento nós vamos ver várias vezes. E esse anjo, Josué, o próprio Josué, que está presente nesse texto, até o versículo 6, Josué, ele, talvez, algumas pessoas, estudiosos, acreditam que seja o mesmo anjo, porque esse anjo está vindo de Gilgal. E lá em Gilgal, no pé de Jericó, o anjo apareceu a Josué. Você vai lembrar isso aí no livro de Josué, no capítulo 5, do versículo 13 ao 15. O anjo aparece e fortalece Josué para a guerra, para a tomada de Jericó, e logo após dar as instruções de como ia proceder a guerra, que as muralhas, o que eles fariam para o muro cair. E agora um anjo vem a Josué. Então vamos ver que a decadência moral do povo aconteceu, Josué ainda estando liderando eles. Aí já começou a decadência moral, porque esse anjo, ele aparece nesse texto, versículo de 1 ao 6, e o recado que ele vem trazer é: Gilgal era um lugar importante, onde eles iam e voltavam para a guerra, onde houve a circuncisão, houve ali uma aliança com Deus, circuncisão daqueles que ainda não haviam circuncidado. Um lugar muito interessante, eles iam às guerras e voltavam para Gilgal. Então é um lugar especial. Então esse anjo, ele sobe de Gilgal para falar ao povo, para trazer a mensagem de Deus. Representante do próprio Deus, ele traz a mensagem de Deus para Israel. E nesse texto, Josué está entre eles ainda, liderando. E a mensagem é essa: que Deus não seria mais com eles, não iria mais expelir aquelas nações, porque eles quebraram a aliança com Deus. Eles trocaram o Senhor. Talvez, acredito eu, que aquele ajuntamento que Josué fez, e eles fizeram aliança, uma suposta aliança com Deus, de temer só a Deus, talvez foi depois desse episódio aqui, porque esse Juízes não está em ordem cronológica. Então aqui Josué aparece nesse texto, e a mensagem do anjo: eles quebraram o concerto com Deus, e o Senhor dizendo: não expulsarei mais essas nações. Como eu disse nas outras exposições anteriores, em Josué, um exército de cordeiro, ou de ovelhas, um exército de ovelhas com leão da tribo de Judá na frente, que é o próprio Deus. Então eles quebraram o concerto. No versículo 3, vai cumprir o que Deus disse através de Josué, no capítulo 23 de Josué, versículo 13. É importante que aí fala sobre a ilharga, seria açoite nas costas. Ilharga é a parte da cintura, essa parte aqui das costas. Então, eles voltariam a ser escravos. Vamos ver o que diz no capítulo 23 de Josué, versículo 13. Sabei, certamente, que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expor estas nações diante de vós, mas vos serão por laço e rede, açoite as vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra. Aí Juízes 2, 3. Pelo que também eu disse: não os expelirei de diante de vós, antes estarão as vossas ilhargas, e os seus deuses serão por laço. Então esse versículo 20, do capítulo 23 nos dá o panorama, nos dá a ideia correta do que quer dizer. Antes estarão as vossas ilhargas, e os vossos deuses vos serão por laço. Então isso aqui seria açoite nas costas. Açoite nas costas, ou seja, vocês voltarão a serem
escravos. Vocês voltarão a serem escravos. Essa era a mensagem que o anjo veio trazer para eles, para o povo de Israel. Versículo 6, Josué fez o sacrifício, aí eles choraram, poxa, voltar a ser escravo. Mas existe uma diferença entre remorso e arrependimento. Eles choraram de remorso. Talvez lembraram lá do tempo de escravidão, mais de 400 anos. Mas eles estavam por cima da carne seca. As nações que tinham estavam dominadas. Ninguém levantava a cabeça diante deles. Então eles choraram de remorso. Levantaram as vozes e choraram. E chamaram aquele lugar de Boquim. Boquim significa pranteadores. Eles choraram, prantearam e... enfim, puro remorso, porque o arrependimento, ele é munido de decisões. A gente conhece a pessoa que se arrependeu pelo segmento do seu comportamento, das suas atitudes. Então, pelo que se segue, você vai concordar comigo que não foi arrependimento, mas sim remorso. Então, um anjo poderoso, talvez o mesmo que falou com Josué na guerra de Jericó, vem falar com eles, então eles têm esse remorso. Aí esse capítulo 2, pelo menos no começo, não é sequência do capítulo 1. Porque no capítulo 1 começa assim: sucedeu que depois da morte de Josué, e aqui Josué está vivo. Então nós temos aí uma lição muito importante, muito conteúdo, e nós vamos desmiuçando aqui esses conteúdos. Versículo 7. Olha, eu gostei dessa tradução. Eu achei uma tradução na Bíblia que eu estou resumindo, tá, o versículo para a gente não... Então eu não estou falando do versículo todo em si. É uma resumida que eu estou dando. Então nessa versão que eu achei diz assim: o povo prestou culto ao Senhor todos os dias de Josué e dos líderes. Então quando se fala servir ao Senhor, nós estamos falando de culto. Não adianta você querer fugir dessa realidade. Não existe servir ao Senhor sem o seu culto, sem o meu culto, sem cultuar. Então, para os israelitas, culto significa adoração, homenagem a Deus. Deus não duela com o seu caráter. Ou seja, você trocou os elementos do culto, você trocou de Deus. Porque Deus é santo, ele não duela com o seu caráter. Então, o culto existe. Seria o lugar escolhido por Deus. Olha só como Deus é zeloso e ciumento e de boas obras. Nós temos que ser para servi-lo. E sem santificação, ninguém serve a Deus. Então o culto teria um lugar escolhido, está escrito lá. Deus vem falando com Moisés, com Arão, o lugar que o Senhor escolher. Olha só, o que é culto? Lugar escolhido por Deus. Um único lugar. Bom, o povo de Israel não podia. Eu quero adorar Deus aqui, debaixo dessa árvore. Não, eu vou fazer aqui. Não, lugar escolhido. Até aqueles que ficaram, já falei nas outras exposições, os que ficaram antes do Jordão, eles teriam que atravessar o Jordão e vir até o lugar de adoração, para trazer o seu sacrifício, sua oferta, para trazer o seu culto. Lugar escolhido por Deus. E não era para alguns, para todo Israel. O lugar escolhido por Deus seria para todo Israel. Então existia possibilidade, como hoje acontece, simplificar tudo. É muita exigência. Atravessar o Jordão, carregar animal para o sacrifício. Hoje em dia nós estamos vendo acontecer isso aí. Os deuses são mais fácil. Nós vamos chegar lá. Lugar escolhido, um único lugar, uma única forma, uma única liturgia. Mas e Moisés fez tudo conforme o Senhor ordenou. Você vê que Moisés não deixou cair um tio. Então volta a dizer, Deus não duela com seu caráter. O povo falhou aí. Serviu os deuses. Zona de conforto.
aquilo que o cérebro busca, prazer e satisfação da carne, não do espírito. E os deuses sempre têm isso. É prazeroso para a carne. O pregador até que ele diz que nenhum homem quer Deus. Diz que Jesus disse: quer me seguir? Negue-se, pois, a si mesmo. Ou seja, para de buscar prazer e conforto. Deus traz isso? Traz. Mas a nossa carne não quer. Andai em espírito e não cumprireis as cobiças da carne. São as ordens de Deus para nós. Amados, todo culto envolve sacrifício. Todo culto envolve sacrifício. E o culto a Deus envolvia sacrifício. O sacrifício da primícia. O animal não poderia ser cego, não poderia ter defeito. Seria a primícia, a primeira parte. Teria que ir até o lugar que Deus escolheu. Aí entra aquela, se levar animal para sustentar a tribo de Levi. Você volta lá atrás, lembra que Simeão e Levi, Deus tirou deles o que eles mais gostavam. Eles gostavam de posses, de possuir. Tanto é que eles invadiram Siquém, levaram os despojos, mulheres, crianças, bois, jumento, muitos animais. E Deus agora fala: eu sou a porção de vocês, a tribo de Levi. Vocês não terão posses. Então todo culto exige sacrifício. Nós vamos ver o sacrifício do culto de Abel. Deus se agradou, de Caim não. Mas aqui a Bíblia diz que Caim era do maligno. Então não foi a questão do sacrifício. Deus não aceitaria, porque ele era do maligno. Parece, em falha de memória, em 1 Pedro diz. Pode pesquisar aí na internet também. Mas nós vamos ver os sacrifícios que foram feitos. O sacrifício de Abraão, que certa vez Deus pediu o seu próprio filho, dai-me o seu único filho. Aí me recordo da mensagem que eu ouvi, que Isaac nasce, aí Abraão faz de Isaac o centro das suas atenções, sendo que na Bíblia está escrito: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e agora toda a atenção de Abraão era para Isaac, Isaac para lá, Isaac para cá, até que Deus pede aquilo que está sendo o centro da atenção de Abraão: me dá o teu filho, teu único. E é isso que Deus faz comigo e com você. Qual está sendo o centro da tua atenção, das tuas atenções hoje? Será que é um ídolo? Sabe o que é ídolo? É aquilo que rouba a sua atenção. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É aquilo que você se dedica o tempo todo. Isso é o ídolo. Aí Deus pede, talvez, um bonequinho que você tem guardado, porque é de ouro. Não, só quero ouro. Está comigo porque é de ouro. Tem crente que é assim, ele carrega a imagem. Ele não abre mão da imagem. Isso aqui não tem nada a ver. Eu sou crente, mas vou continuar bebendo um vinhozinho, uma cachaçinha. Fumar uma maconha não tem nada a ver. Há pouco tempo agora surgiu uma notícia na internet que a polícia bateu na igreja da maconha. Os líderes da igreja plantavam maconha e eles fumavam maconha durante o culto, depois do culto. E astuciosamente plantava maconha junto com a mandioca, que a folha é semelhante. A polícia bateu lá, em média uns 15 quilos de maconha. E prendeu. Derrubou, processou, enfim, notificou. Essa notícia. É a busca incessante por prazer. E se você buscar por prazer e satisfação, que é o ego do homem busca, eu digo, não haverá satisfação. Diz o filósofo que estava voando numa classe que ele achava o top. Que ele juntou, economias, ele se esforçou muito para estar voando naquela classe. E comentou com alguém, esse alguém falou para ele: o senhor está falando isso porque o senhor ainda não voou na classe tal. É mais top. Ele percebeu que se você der vazão à fertilidade da sua mente, é como um rio quando transborda. De vez em quando acontece isso com a nossa mente. A influência de amizades, ela transborda. Aí você não vê mais os limites. O rio transborda, o peixe não vê mais o limite. Então ele sai e alguns morrem na lama.
É isso que acontece quando o homem dá vazão à fertilidade da sua mente, ele acaba na lama. Por isso, quando a sua mente, você perceber que não está conseguindo, que transbordou, aí você mergulha aos pés do Senhor Jesus e ele vai te fazer voltar ao limite desse rio, para que você não saia do rio da água da vida, para que você não pereça. Então Deus pede aquilo que está sendo o centro das nossas atenções. Muitas crentes chegam na igreja para o culto. Chega na igreja para o culto, mas não consegue chegar a Deus. Chegar na igreja é fácil, mas chegar a Deus, aí é difícil. Tem muitos pais, como aconteceu com os pais naquela época, que lá na frente vai dizer, levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Tem muitos pais que levam os filhos à igreja, mas não levam a Deus. Levar na igreja é fácil. Mas a missão de levar os filhos a Deus é nossa. É nossa. Nosso culto hoje não é diferente. Exige sacrifício. Não tem culto sem sacrifício. Hoje o nosso culto exige sacrifício. E nós vamos agora comentar sobre o sacrifício do nosso culto. Você achou que... estamos na época da graça, a época da lei. Era assim. Mas hoje não precisa de mais sacrifício. Precisa. Sabe quem vai dizer isso para nós? O apóstolo Paulo. Na época da graça. Na graça. Olha só o que ele diz. Antes o sacrifício era um animalzinho, era andar, atravessar o Jordão, sair do acampamento, da região onde morava, já não era mais acampamento. Enfim, para ir lá no lugar escolhido por Deus, onde estavam os sacerdotes, os levitas, tanto para levar o sacrifício, para cultuar, para aprender a lei do Senhor, as festas anuais que tinha. E agora? O que o apóstolo Paulo diz que nós levamos para o culto? Rogo, quer dizer, peço, eu peço a vocês, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O sacrifício, agora, o que os deuses exigiam de Israel no sacrifício? Crianças. Por exemplo, tinha uma casa assim, tinha uma família, e os sacerdotes do maligno escolhiam uma moça e levava para ser prostituta, sacerdotisa. Meu pai, Israel, ou você querer andar segundo a carne, por isso que o apóstolo Paulo entra. Apresentei vossos corpos em sacrifício, mortificai vossos membros, fazei morrer o velho homem, fazei morrer a vossa natureza terrena e pecaminosa. Não andeis segundo as vossas concupiscências. Os deuses exigiam muito mais do que Deus. Era coisas horríveis. Era crianças para serem queimadas no fogo. Aquele bonecão com as mãos estendidas e colocava a criança em cima e fogo embaixo, amarrava a criança viva. Sacrificava aos deuses, aos demônios. Fora as moças, as meninas, que eram levadas para os supostos templos para servirem de prostitutas, sacerdotisas, aprendiz, uma pouca vergonha, era busca por prazer e satisfação. É o que eles queriam, prazer e satisfação. O que é o sacrifício hoje que Deus está exigindo, segundo nós acabamos de ler? Apresentai o vosso corpo em sacrifício. É o teu corpo. É o meu corpo. Nosso corpo tem que ser apresentado a Deus em sacrifício. E não é só o sacrifício, é vivo. Vivo é o crente que está na igreja, tem que estar de corpo, alma e espírito. Mas tem uns que estão lá, mas só está o casulo. É tipo aquele casulo de largata que você vê lá, só está a capa. Mas a mente está em outro lugar, só está ali a capa na igreja. É um sacrifício vivo. Corpo, alma e espírito. Santo.
quer dizer separado. E agradável, quer dizer o que agrada a Deus, não a mim e não a você. Tem crente que vai para a igreja para ser agradável aos outros. Não se importa em agradar a Deus. Vendo no nosso canal aí no YouTube a mensagem, não pinte a imagem de Deus. Porque quando você se pinta com maquiagem, a intenção é atrair, seduzir. E a Bíblia diz que nós nascemos para a glória de Deus. Tira uma foto aí que você acha legal, bonita, interessante. Aí alguém vai lá e faz um rabisco, passa uma tinta. Você vai gostar? É o que você faz com a imagem de Deus quando você se maqueia, maquiagem. Olha só a intenção, melhorar a aparência. Quando Deus fez o homem, ele disse, ficou bom. Então por que você está indo para a igreja, minha irmã, meu irmão, para agradar os outros? E sem importância nenhuma. Nem se importa de agradar a Deus. Quando você canta, é para agradar os outros. Não se importa com a letra. O apóstolo Paulo fala cântico, enchei-vos do Espírito. Aí ele ensina salmos, salmodiando, cânticos espirituais. Cânticos espirituais. É aquilo que Deus quer ouvir, não é que o outro quer ouvir. Não, é o que Deus quer ouvir. Então um sacrifício vivo e agradável, que é o vosso culto racional. Então o sacrifício agora é o nosso corpo. O sacrifício passou a ser o corpo. Agora, apresentai vossos corpos em sacrifício. Então você saiu de casa para a igreja. Você vai levar para a igreja, para o santuário, para o templo, um corpo santo. O sacrifício é esse, levar para a igreja um corpo santo. Separado, santo quer dizer separado. Um corpo separado da bebida. Tem gente que vai para a igreja bêbado. Tem gente que fuma maconha, depois vai para a igreja. Esse corpo está santo. Aí é que eu disse, chega na igreja, mas não chega a Deus. Porque Deus não duela com o seu caráter. Então tem pais e mães. Depois, no versículo 10, se não me falha a memória, nasceu-se uma geração que não conhecia o Senhor. Então tem pai e mãe aí que sabe que o filho fuma maconha. Eu estou levando para a igreja. Se prostitui. Isso por falta de zelo, de capricho. Não ensinou o menino no caminho que deve andar. Não impôs para ele os seus limites. Não fez o que a Bíblia ensina. Encuca na cabeça da criança, dá trabalho. É sacrificial. Eu faço palestra com meus filhos 2 vezes por semana aí. Vou dizer a você. É uma renúncia. Mas vale a pena. É isso que você tem que fazer. É sacrifício. Renúncia. Negue-se, pois, a si mesmo. Depois vai mentir. Eu criei os meus filhos na igreja. Você carregou os seus filhos para a igreja. Mas deixou seus filhos soltos na rua. Muito mãe e pai nem sabe que o filho com 9, 10 anos já é maconheiro. Fumou maconha. Muitos pai e mãe não vai buscar os filhos na escola. Não sabe que a filha já se perdeu. Que o filho já se perdeu sexualmente. Tá levando para a igreja. Eu criei na igreja. Criou? Criou, né? Tá bom. Então é sacrificial. É um corpo santo. Uma boca que vive xingando. Aí vai para a igreja. Levando para a igreja. Não ensina o filho, não exige dele parar de xingar. Não adianta. O pai e a mãe não é o exemplo. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. As crianças não seguem o que a gente fala. Eles seguem o que a gente vive. Então você xinga. Leva essa boca suja para a igreja, para cantar. E teu filho xinga também. E você não pode falar nada, porque não tem exemplo. O filho fica a cabeça enterrada o dia todo na internet. Você não tem moral para falar nada, porque você fica também. Nosso culto hoje demanda sacrifício. Aí leva um corpo cheio de cachaça, cheio de álcool, cheio de maconha, cheio de lixo eletrônico. Porque quando a pessoa fica nas redes sociais comendo aquele lixo, aquelas coisas
que não vai edificar, que não vai acrescentar nada. É tão somente por prazer e satisfação. É o que o teu cérebro busca. Diz que Deus teve muito sacrifício para tirar muitos homens da zona de conforto. Por isso que Deus não dá conforto. Muitos grandes, você pode ver os grandes pregadores, os grandes homens de Deus, eles não tiveram conforto. Porque o conforto é o que o nosso cérebro busca. Zona de conforto. Cuidado com a zona de conforto. Cuidado. Perigoso. Outro sacrifício no culto, que o apóstolo Paulo chama de meninice. É mortificar os seus membros, é dominar os seus membros. Você já reparou os ritmos que estão botando agora nos louvores? Já reparou? Então, dá vontade de começar a bater o pezinho, começar a balançar a cabeça, dançar. E hoje em dia estão pulando, rodopiando, cada um quer fazer pior do que o outro, jogando o outro nas costas, tacando no chão. Vira cambalhota e vira para lá, vira para cá. O apóstolo Paulo chama isso de meninice. Quando é que essas coisas foi extinta? A palma, a dança. Quando o Senhor Jesus disse, virá o tempo, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não existe adoração em espírito sem mortificar a carne. Eu quero ver você adorar a Deus em espírito, dançando, pulando, rodopiando. A não ser que for tomado pelo espírito em dança. Mas isso aí vai testificar na igreja. E não vai ser todo mundo dançando, é só aquela pessoa que foi tomada pelo espírito. Aí nós estamos vendo essa bagunça que está aí hoje no culto. É sacrifício. Sacrifício, dominar, controlar os seus impulsos. Hoje nós estamos vendo o culto, os homens aprenderam a fazer o ser humano liberar a morfina da alegria. É a morfina da alegria que faz a pessoa ter essas ações, essas atitudes, esses movimentos. Você pode ver os batidões, os ritmos dos louvores. Não é nada tradicional. É inovações, modalidades. Você quer ver se a sua igreja se corrompeu como esse povo aqui? Vê o que ela pregava há 40 anos atrás. Se ela está pregando a mesma coisa ou se mudou. Isso se chama apostasia, desvio de doutrina. Deus é espírito, importa que os que adorem em espírito e em verdade. E é um sacrifício mortificar a carne para adorar a Deus em espírito. Então é meninice, pular, rodopiar, essa bagunça que a gente está vendo por aí afora, essa meninice, essa brincadeira, isso vai acabar. Isso vai acabar. Porque o Senhor disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E Deus não duela com seu caráter, portanto, Ele não está nessa bagunça. Muito, o Senhor já proclamou a restauração da igreja. Adoração. Então o que está acontecendo hoje? Culto emocional. Culto emocional. Pastor, mas o que é um culto emocional? Eu defino para você. Culto racional é quando você fala a palavra de Deus do jeito que ela é, sem medo de ofender as pessoas, o que a pessoa vai pensar, o que vai achar. É aquilo que Deus quer falar. Culto racional. Os louvores é aquilo que Deus deu para nós, para Ele ouvir nós cantar, nós louvarmos o seu nome. Deus quer nos ouvir. O culto emocional é quando você canta aquilo que o outro quer ouvir. Que vai dar uma massageada no ego. Aquela mensagem que o apóstolo Paulo fala, persuasiva. Vai persuadir, iludir. A massagear o teu ego. As pessoas convivem. E eles sabem o problema que um ou outro está passando. E vai dar aquela massagem no seu ego. Culto emocional. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo culto racional. Claro que no culto racional, a emoção e a razão andam junto. Você não consegue separar uma da outra. Claro que tem emoção, nós choramos na presença do Senhor. Mas tudo vem de Deus. Quando Deus nos faz chorar. Alegria.
Tudo vem de Deus. Não é do homem para o homem, não é um culto homem-cêntrico, onde o homem é o centro, é o foco. Não. Onde Deus é cristocêntrico. Cristo é o centro. Culto é para a glória dele. Então, vai ser falado a palavra dele. As leis dele, os preceitos dele, os mandamentos dele. E são as coisas que os apóstolos nos ensinou. Que fugir disso, o apóstolo Paulo fala, ainda que eu, um de nós, transmita outro evangelho que seja maldito, quer dizer, anátema, sem valor. Então, o culto exige sacrifício, exige renúncia. Como que você está indo para o culto? É bom fazer uma alta análise. Claro que todo dia nós pecamos, todo dia. Nós temos uma crença que somos justos, todo dia nós temos que pedir perdão. Porque olha o que a gente faz. Ah, eu fiz isso, mas e fulano fez pior. A gente quer se justificar no erro dos outros. Está errado. O exemplo para nós é Davi, quando foi repreendido pelo profeta. Eu pequei. Ponto final. Todo dia nós temos que fazer um concerto com Deus. Reconhecer os nossos pecados, as nossas transgressões. Nós pecamos. Ah, pastor, então só posso ir para o culto agora se eu não pecar. Não, ninguém está falando isso. Estou falando que a Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus pode até pecar, mas não vive na prática do pecado. Estou falando de você, que é um alcoólatra e presta um culto para Deus cheio de álcool, cheio de maconha, ou prostituição, uma mente suja, cheia de pornografia. Pode até ter a fraqueza de acontecer. Mas agora viver nessas práticas, sem arrependimento. A maior dificuldade do Espírito Santo é convencer o homem que ele é pecador. Então existe a diferença de pecar, aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora viver na prática do pecado, Deus já está longe de você, os vossos pecados fazem divisão entre vós e Deus. Arrependa-te, muda de direção, se conserta com Deus. Crente ladrão, que não entrega o dízimo, se conserta. Se converter é mudar de direção. Vamos lá, continuando. Aí temos esse perigo do culto emocional. E o que Deus está pedindo é o culto racional. Existe uma passagem na Bíblia, que foi citada uma vez na igreja. Quem estava errado, por exemplo, o povo levava os animais cego, manco, uma oferta que Deus não se agradava. Aí o pastor perguntou, acabou o estudo bíblico, ele levava, o sacerdote oferecia, né? Aí o pastor perguntou, ô irmão fulano, quem estava errado aqui? O sacerdote ou as pessoas? Aí o irmão respondeu, o sacerdote. E o pastor ficou bravo. Mas o irmão respondeu certo. Porque se você é pastor, você não pode deixar trazer qualquer coisa para oferecer ao Senhor. Sacrifício vivo, santo. Olha só, santo quer dizer separado. E agradável, não a você, mas a Deus. Então o sacerdote estava errado, porque ele estava pegando aqueles bichos de cego, manco e oferecendo para Deus. E você está errado deixando cantar qualquer coisa na frente da igreja. Diz bem claro o apóstolo Paulo, cântico e espirituais. É o que vai edificar a igreja. Não é um culto emocional. Tem tanta música aí que mexe. Eita, romântica. Eita, mas não, é um culto racional. Claro que vai acontecer de rir, chorar, mas o culto é racional. Versículo 8 a 9, vamos prosseguir agora. A morte e o enterro de Josué. Aí versículo 10, que nós já citamos, morre toda aquela geração. Morre toda aquela geração e levanta outra geração que não conhecia o Senhor. Aí já falei, existe a diferença entre levar os filhos para a igreja e levar os filhos a Deus, para Deus.
E essa geração fez o que era mal aos olhos do Senhor. Deixaram de cultuar o Senhor para cultuar os ídolos, os deuses. Aí na sequência, Deus entrega na mão dos inimigos. Nós, agora do versículo 11 ao 15, do versículo 11 ao 15, vamos ver essa expressão muito na Bíblia. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Deixaram o Senhor, cultuar outros deuses. Quando a Bíblia fala serviram, cultuaram outros deuses. Deus os entregou aos inimigos que roubaram, saquearam, escravizaram, dominaram. Deus os entregou na mão do inimigo. O inimigo só tem poder sobre mim e você se Deus der. Então cuidado com essa busca aí por prazer. O maior prazer que o homem pode ter é o gozo do Espírito Santo. Diz um pregador que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus preenche o vazio da nossa alma. A mão do Senhor é contra eles. Eles saíam na guerra e o Senhor lutava na guerra, mas agora contra eles. Cumpriu o que está em Deuteronômio 28. Vamos ler aqui com você. Deuteronômio 28, do 48 ao 51. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá o jugo de ferro até que tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia, nação cuja a língua não entenderás. Até o 49. Cumprindo o que está escrito aqui. Em Deuteronômio 28, do 48 ao 51. Está cumprindo aqui o que Deus disse. Eles saíam para a guerra. É o crente. Eu quero prazer. Eu quero ficar satisfeito. Quer? Aí Deus te entrega na mão do inimigo. Ele te envolve na cachaça, na maconha, na prostituição. E outra coisa que eu vou te falar, ele não te quer no mundo não. Ele vai querer te matar de qualquer jeito. Como quer nos matar, como perseguiu e perseguirá a igreja até o fim. Quando acontece lá no Apocalipse a mulher e o dragão. Sabemos que a vitória da igreja é certa. Mas a igreja está aí para ser perseguida, para andar em contramão do mundo, do sistema. Agora você quer prazer? Tá bom. Quer ficar satisfeito? Quer andar segundo a carne e não segundo o Espírito? Cuidado. O inimigo está aí. Do 16 ao 20, Deus levanta juízes. E com certeza a primeira missão desse juiz era restabelecer o culto, para que Deus voltasse a estar com o povo. E esse juiz restabelecia o culto, santificava o povo, separava dos ídolos. Nós vamos ver isso acontecer muitas vezes no livro de Reis, Crônicas. Versículo 19. Falecendo os juízes, que Deus levantava, porque eles choravam, pediam, clamavam, pranteavam, e Deus levantava o juiz. Quando o juiz morria, eles voltavam a fazer as coisas erradas e até pior. Não deixaram suas obras nem o seu duro caminho. Versículo 19. Não deixaram as suas obras nem o seu duro caminho. Qual era o duro caminho dos deuses? Já falei lá atrás. Passar os filhos pelo fogo, entregar suas moças para serem prostitutas, escravas sexuais dos supostos sacerdotes, dos templos das deuses. Era o duro caminho. Sacrifício. Pior, Deus exigia muito menos. Deus queria muito menos. Então em 2 Pedro 2:22 fala que o cão volta ao seu vômito e a porca lavada se envolve na lama de novo. Era o que acontecia com eles. Como está escrito em Provérbios 26:1. É o mesmo assunto. Volta para a lama. Olha só o que a Bíblia diz aos Gálatas capítulo 5, se não me falha a memória. Estejais firme na liberdade com que Cristo vos libertou e não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Então paga o preço pela sua liberdade. O que não tem limite se chama libertinagem. A liberdade tem limite. O limite está aqui na Constituição da igreja, que é a Bíblia Sagrada. Jesus é o caminho, vamos andar por esse caminho que é estreito, é apertado. Olha o culto.
Olha a roupa que você vai para o culto. Quer que comais, quer que bebais ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus, seu corpo é para a glória de Deus. E se você se vestir para atrair, para seduzir, está errado. Você tem que ir para o culto para representar a glória de Deus. A beleza da mulher não seja exterior. A Bíblia diz que o amor não se porta com indecência. Se você ama os seus filhos, seus irmãos da igreja, a igreja tem doutrina. Mas agora os homens dizem que é usos e costumes. Baniram o Espírito Santo, pelo menos da Bíblia deles. Porque se é a palavra dos apóstolos, eles estão certos. Mas não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é transcendente. Ela não ficou lá no passado. O Espírito Santo já estava falando para a igreja de todos os tempos. Não extingueis o Espírito. Você vê aí as implicações que é o culto. Tudo para a glória de Deus. Então é isso aí. Para chegar na igreja, eu até anotei aqui. Corpo santo, separado do álcool, droga, pornografia, prostituição, adultério, fornicação. Fornicação, um jovem com a moça, fazendo sexo antes do casamento. Então lá. Papai e mamãe não sabem. Não fala de sexo, não. Isso aqui é uma vergonha. Não dá pra mim. Deixa que o mundo ensina. A moça, coitada. Vão ali, vão. Daqui a pouco tá fazendo sexo. Não sabe nem. Talvez não sabe nem o que é isso. Porque papai e mamãe nunca falou. Papai e mamãe também não sabem o que é lascívia. Lascívia é o beijo na boca, o abraço. É desfrutar de uma moça sem estar casado com ela. O rapaz está desfrutando da sua filha sem estar casado com ela. A moça está desfrutando do seu filho sem estar casado com ele. São coisas que a gente vai ensinando para o menino. Aí vocês estão deixando o mundo ensinar. Leva para a igreja, mas quem ensina é o mundo. É o sistema, a internet. Tá. E quando a gente vai para a igreja em adultério. Tem até uma rapaziada e moças. Sabe o que eles estão fazendo? Sexo. E eles estão convencidos pelo maligno, porque isso não procede. Que só é adultério, só é pecado sexo na vagina. Então eles fazem sexo anal, faz tudo que é tipo de sexo. Tem essa turma aí. Estão indo com esse corpo imundo. São filhos de crente. Sexo oral, através da boca, pode meter a boca em tudo. Não é pecado não. Só é pecado se penetrar onde nasce a criança. É uma mentalidade maligna. Mas você não ensina seus filhos. Surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. E como nós conhecemos o Senhor? Através da Bíblia. As leis, preceitos, mandamentos. A Bíblia fala sobre sexo. Então nós podemos falar. A imoralidade não piorou, não. Sempre houve imoralidade. Agora, nas igrejas, e o pano passado por cima, não vão evitar escândalo, não. Isso aí deixa isso quieto. Deixa isso quieto. E Deus vai, ele sai. Ele é santo, ele não duela com o seu caráter. Tem nada de passar pano em ninguém. Tem que acontecer como aconteceu com Acã, tem que ser disciplinado. Eu quero Deus. Se eu quero Deus, então tem que querer santidade. Eu vim pela linha de raciocínio bem longe dos meus amigos, mas é Deus. Isso aqui a gente não inventa não, tá bom? A gente estuda e Deus vai nos instruindo. Adultério. Quanta gente adúltera dentro da igreja. Divórcio. Eita.
graças a Deus, nós não aceitamos o divórcio. Mas, você está numa igreja que aceita o divórcio, você está numa igreja de adúlteros. O próprio Jesus disse, o apóstolo Paulo disse, não se separa, mas que se separar que fique só. Jesus disse que quem ficar com a divorciada comete adultério, ou com um divorciado. É duro, é sacrificial. Não é de qualquer jeito servir a Deus. Escolhe hoje. Se você quer servir a Deus, é desse jeito. Sacrificial. Vamos acompanhar no povo de Israel lá para frente. Tem muita coisa que vai rolar. Vamos acompanhando. Então, no versículo... Nós fomos até o versículo 19, do 16 ao 20. Deus levanta juízes, dá missão, fortalece o juiz, dá vitória ao povo. O juiz morre, eles continuam na desgraça, na bagunça, buscando prazer e satisfação. Agora do versículo 21, vamos do 21 ao final. Do versículo 21 até o 23, que é o final do capítulo, Deus vai estar falando sobre o propósito. É o propósito dele ter deixado aquelas nações ali insignificantes, aquelas naçãozinhas. Aquele pecado que não... isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Que isso? A ira do Senhor se acendeu contra Israel, porquanto este povo transpassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais e não deram ouvido à minha voz. Se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça a tua cerviz. Essa é a mensagem que eu te dou nesse momento. Tampouco desapossarei mais diante deles nenhuma das nações que Josué deixou morrendo. Josué não deixou porque ele não quis. Ele queria acabar com tudo. Mas olha o que aconteceu, versículo 22. Para que por elas provar Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Ficou aquelas naçõezinhas como teste. Josué não destruiu. Mas qual era o teste? Eles tinham que destruir. Foi avisado para eles. Se você não destruir, vai servir de laço. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as derrotou logo, nem as entregou na mão de Josué. Deus deixou lá. E nos deixou no mundo. E deu a ordem para nós, não ameis o mundo. Não vos amoldeis ao mundo, não vos conformeis com o mundo. A ordem que ele deixou para nós, para mim e você. Amém? Chegamos no final, mais um capítulo, muito interessante, capítulo 2 de Juízes. Aguardo você na próxima lição. Aquele abraço, que Deus te abençoe, que você possa se inscrever aí no canal, compartilhar. E eu gravo essa mensagem e depois, na hora de editar, eu boto na velocidade 1.5. Por quê? Porque ao minuto, 1 hora e 12 e 13 minutos está fechando agora. Por que eu boto nessa velocidade? Vai diminuir o tempo, e só vai ouvir quem realmente quer ouvir. E eu vou te orientar, quando você ouve mais rápido, você consegue prestar mais atenção, porque toda a sua atenção se volta para o que você está ouvindo. Estou falando isso porque tem muita gente reclamando, pastor, está muito rápido. É porque ele não quer ouvir. Agora, não, pastor, eu realmente quero ouvir normal. Se você quer ouvir normal, lá no YouTube em cima, tem tipo uma estrelinha, uma redonda assim, que é configurações. Aí você vai embaixo, mais ou menos nessa altura, velocidade. Aí você clica em normal. Tem 1.5, 1.7,5, tem 2.0. Aí você vai clicar em normal e você vai estar ouvindo aí normal. Meu abraço, Deus abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser. Compartilhe, se inscreva no canal. Meu abraço.